noite ainda, que foi chegando depois, já estava trocando alguma ideia aí, mas com aquela parte que vocês entregaram do ciclo do PDCA, a gente praticamente encerrou meio que a parte de planejamento, digamos assim, tá? E hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho, começar a explanar, hoje na próxima aula, a respeito de orçamento, de como que ocorre a parte de orçamento, o que você precisa saber para você poder fazer um orçamento. Não? Eu ia passar para vocês hoje um trabalho de novo, por isso que eu estava perguntando naquela hora. Mas aí eu deixei, vou passar a semana que vem, preciso dar uma descansadinha, uma semana aí. Tá? Desculpa, que é o nosso trabalho, que vai servir para P2, a gente vai vendo alguns detalhezinhos no decorrer disso. Tá? Mas isso semana que vem a gente conversa. Tá bom? Bom, então, como eu estava falando, a gente vai dar início na questão de orçamentos agora, de como funciona, tudo certinho. Vocês devem ter percebido que hoje eu não disponibilizei a aula para vocês lá no Moodle, como eu sempre faço antes. Foi proposital, porque tem algumas coisinhas que eu quero, na hora que a gente for rodando a aula, eu vou perguntar e eu quero que vocês respondam, se vocês têm uma ideia. Tá? Então, quando eu fizer essas perguntas para vocês, vamos ver se dá certo. Pelo menos na primeira parte a gente tenta ver se dá certo, senão aí a gente tenta ver com o chat. Mas, pergunte não. Se eu fizer a pergunta para vocês, pode abrir o microfone e responder o que vocês acham. Tá? Tentar meio que um por vez, um ou outro responde o que acha, para a gente fazer um comparativo com o que vocês acham que pode acontecer numa obra e o que realmente acontece. Tá bom? Então, na hora que eu perguntar lá, vocês abrem o microfone, respondem tudo, fecham o microfone, eu continuo, a aula continua mostrando, na hora que eu fizer as perguntas, vocês abrem o microfone e respondem. Assim a gente dá uma conversada um pouco. E se alguém tiver uma pergunta no decorrer da explicação que eu estiver fazendo, abre o microfone e pergunta. Tá bom? Tem gente tentando... pareceu que tinha gente tentando entrar na sala e não estava conseguindo. Bom, então vamos... Bom, então, a gente vai começar a falar de orçamento. Quando a gente fala a questão de orçamento, às vezes a gente pensa assim, vou orçar uma obra, alguma coisa, assim, parece uma coisa simples, né? Você pensa lá, é tanto por metro quadrado, não sei o que, é uma coisa mais simples. Mas, quando você coloca isso no papel, que você, como é que eu posso falar, que você destrincha toda a questão do projeto e como ela vai acontecer, fase por fase, como a gente já veio vendo nas outras situações, isso acaba sendo um processo bem complexo. Não é tão simples quanto parece. Por mais que a gente, às vezes, pegue uma casa aí de 50 metros quadrados, 70, 100, tá? Isso acaba sendo complicado, tá bom? Devido a vários fatores que pode acontecer, que a gente já vai ver. Quando a gente começa a pensar na questão de um projeto e orçamento, praticamente a primeira pergunta que vem quando o cliente chega no teu escritório, isso é quase que automático. Quanto que eu vou gastar para fazer uma obra, né? E, logicamente, acho que a primeira resposta que a gente tem para o teu cliente é você, de uma forma delicada, digamos assim, falar para ele, mas quanto que você tem para gastar? Você não pode falar assim, eu quero uma casa de 500 metros quadrados e eu tenho 100 mil para gastar. Não dá. Então, ele precisa saber que ele vai gastar, mas principalmente ele precisa saber quanto que ele tem para gastar. Tá? Se ele tem uma parte disso, a gente já comentou também, ele precisa saber até onde ele consegue ir com determinado X que ele tem de dinheiro, né, para poder investir nessa obra dele. Tá? A obra não tem como você querer começar de etapas diferentes, a obra tem que começar com a questão de projeto, com a questão de limpeza de terreno, sondagem, como a gente já viu, toda aquela parte, preparação, tudo bonitinho, depois o projeto, aprovação, começa a limpeza, faz marcação, faz parte de fundação, blá, 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 e assim vai acontecendo. Não tem como você pegar, começar a obra e falar para o cara, faz toda a parte da estrutura metálica aí, já deixa tudo pronto, né?
Pode acontecer algum desvio, alguma coisa na obra quando você está construindo, e a pessoa está com as tesouras todas prontas lá, e você teve um probleminha lá, e isso diminuiu 50 centímetros o teu telhado, ou aumentou 50 centímetros, 30 centímetros, que seja. Aí você vai cortar a tesoura, vai fazer uma emenda, já é retrabalho. Tá? Então, ele precisa saber exatamente como que ele vai gastar. Ele vai gastar 300 mil numa obra, ele tem 150, ele precisa saber até que fase da obra que ele consegue ir com os valores que ele tem. Né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Quais são as porcentagens que a gente consegue definir com relação à obra. Tá? Primeira coisa que a gente faz quando você conversa depois com o teu cliente, você tem aquele contato inicial, eu sempre brinco, eu falo que a gente tem que ser, às vezes, até psicólogo nessa hora, porque vem o homem da família, vem a esposa, vem o filho, traz cachorro, traz o amigo, vizinho, todo mundo, você tem que ter aquela conversa, então você tem que escutar, eles brigam na tua frente, é uma novela o que acontece. Né? Mas você está ali para conduzir eles dentro de um projeto para ver o que eles querem e transformar os sonhos deles e materializar isso. Né? Transformar o sonho deles, que é a casa própria, você precisa materializar o sonho deles. É uma tarefa bem difícil, gente. Tá? Às vezes não é assim como a gente pensa, tudo mil maravilhas. Não, tá? Não é que nem aparece na televisão lá, o casalzinho pintando parede junto, bonitinho, irmãos à obra, aquelas coisas que aparecem, da pessoa brincando com o cliente, tudo. Não é tão assim, tá? Sempre tem algumas coisinhas, tá? Que bom se fosse sempre daquele jeito, tá? Mas sempre tem algumas coisinhas, discussões acontecem, sem problema nenhum, tá? E para a gente poder começar isso, o que a gente precisa fazer? A gente tem uma ideia, né? Dentro do que foi passado para a gente tem uma ideia, a gente vai projetar essa ideia que a gente tinha, transformar isso num projeto, e depois de tudo projetado, bonitinho, vocês já sabem como que acontece isso, aí a gente consegue chegar num cálculo, né? Num cálculo de gasto que você vai ter para depois você construir, né? Isso às vezes toma um certo tempo que os proprietários, os clientes às vezes não entendem. Acha que é assim, você tem o preço, você tem projeto, tudo de um dia para o outro. Tá? Então, isso requer um certo tempo, a questão do projeto, ele tem alterações. Às vezes, se você faz um cálculo em cima de um projeto, e o projeto muda, às vezes, por mais pouco que seja essa mudança, às vezes isso vai acarretar em diferença de preço, diferença de valores. Ou seja, um acabamento, ou um aumento, ou uma ampliação, alguma coisa nesse sentido. Tá? E depois de ter todas essas opções que eu falei, só depois a gente vai construir. Né? E isso pode acontecer alguns imprevistos depois, na hora de construir, como a gente já sabe, tudo bonitinho. Então, a gente pensa, a gente projeta, a gente calcula, tem umas mudanças no meio aí, e depois que a gente vai construir. Né? Quando a gente pensa nessa questão do construir que a gente falou, a questão de quanto você vai gastar, tudo isso é referenciado com a questão de material de construção que você vai utilizar. Né? Essa questão de material, a gente engloba tudo que a gente tem, desde da areia até um lustre, depois que você vai colocar lá, você precisa estar orçando. Então, esses quantitativos, tipo de material, tipo de acabamento, tudo isso implica na relação de orçamento. Começo de uma obra, você vai e passa para o seu cliente, tudo bonitinho, dentro do orçamento ele fala para você que ele quer um porcelanato lá 60 por 60, que está dentro do orçamento dele, para poder chegar e construir. No decorrer da obra, às vezes acontece de a pessoa, pode acontecer os dois lados. Uma situação, a pessoa, vamos um exemplo, às vezes perde um emprego, perdeu um dinheiro, deixou de receber alguma coisa, e ela teve que acabar, para não parar a obra, ela teve que reduzir alguma coisa de gasto. Às vezes você pode reduzir esses gastos relacionados à questão de acabamento. Né? Eu ia pôr lá o porcelanato 60 por 60, polido, retificado, eu vou pôr um mais simples um pouco, uma situação assim. Ou, ao contrário, a pessoa recebeu um dinheiro, alguma coisa assim, e ela quer acabar melhorando o padrão da casa dela. Tá? Então,
ela tem o dinheiro para gastar, digamos assim, ela tem. Mas ela fala assim, eu quero agora pôr um porcelanato de 1 por 1. Vai dar a diferença de R$100 no metro quadrado, um exemplo. Só que não é só isso, né? Você tem a diferença do porcelanato, você tem a diferença de mão de obra, a argamassa tem que ser diferenciada. Essa mão de obra, principalmente, porque quando a gente fala na questão da mão de obra, para você assentar um porcelanato 60 por 60, a pessoa assenta sozinha. O porcelanato 1 por 1, a pessoa não consegue colocar sozinha. Então, você já tem uma mão de obra praticamente dobrada, né? Então, isso acaba trazendo problemas, e se não for bem programado, às vezes a pessoa tem aquele mesmo dinheiro, e a hora que chega na fase dessa parte de acabamento, ela quer porque quer mudar eu estou só usando exemplo piso, quer porque quer colocar um porcelanato de 1 por 1, mas o orçamento dela continua o mesmo, né? Então, vai dar algum BO. Então, a gente tem que deixar bem consciente o cliente com relação a esses valores sempre, né? Para não ter problema. Bom, então, quando a gente começa mesmo aí, o cliente chega, a pergunta que eu até coloquei aqui, a pergunta mais frequente para quem está pensando em começar a construir, sempre, quanto que eu vou gastar? Quanto que custa para construir a minha casa? É a minha casa dos sonhos, todo mundo pensa naquelas casas maravilhosas, bonitinhas, mas, né, quanto que eu vou ter para gastar nessa casa? Quanto que eu gasto? Tá? Isso tem vários fatores que influenciam na questão de preço. Tá? Esses preços, como a gente acaba passando esses valores, o parâmetro que a gente tem é o quê? Um metro quadrado, que a gente vai ver já que tem no CBIC, em vários índices que trazem valores para a gente. A gente tem sempre um valor que eu comentei com vocês, valores atualizados, uma vez por mês, de acordo com o levantamento padronizado do tipo de residência, tudo bonitinho. A gente tem um valor referenciado de metro quadrado. Você tem lá um valor baixo, uma residência de baixa, não é baixa qualidade, fugiu o termo agora. Um padrão médio, um padrão alto, quantos quartos, tudo isso ele é informado. Então, você consegue ter uma base para falar para o teu cliente a respeito do metro quadrado. Isso não vai ser um valor real que ele vai gastar, tá? Mas não vai ficar aquela situação. Você vai gastar 100 mil para fazer a tua casa ou você vai gastar 400 mil. Não, você não vai ter essa diferença, tá? Vai haver diferença, mas não é uma coisa tão gritante assim. A gente pode informar através de número de quartos, os padrões de acabamento, como eu acabei de falar para vocês. Tudo isso interfere na questão de valor final de obra, tá? Com o passar do tempo, vocês vão vendo que a gente vai pegando mais ou menos o jeito na questão de projetar. Tá? Então a pessoa chega, fala para você lá aquele padrão que está se usando hoje. É uma garagem para 2 carros, eu quero um lavabo, um home office, né? Hoje não é escritório, é home office. Então eu quero um home office, eu quero uma sala de estar com uma sala de jantar conjugadas, a cozinha estilo americano, a cozinha aberta, aonde eu consiga ter uma vista para minha área de lazer, ou ainda o cliente hoje querendo a parte de lazer, de churrasqueira, tudo isso integrada com a cozinha, e o meu espaço da minha área íntima eu quero 3 suítes, né? É basicamente lá o padrão, mais um lavabo para banheiro, se tiver piscina, talvez um banheiro para atender a piscina, mas um padrão que se usa muito hoje para a gente fazer dentro dos padrões de condomínio que a gente tem, de terrenos aí, 10 por 20, 10 por 25, 12 por 25, é o padrão que a gente consegue fazer. Tá? A gente não consegue fazer milagre também, mas é mais ou menos isso. Então você consegue ter uma ideia mais ou menos de metragem quadrada. Dentro dessa metragem quadrada, com o tempo você vai pegando o jeito, você vai gastar X, você vai gastar tanto, vai fazer assim. Com o tempo a gente acaba pegando o jeito disso, tá? Isso com o tempo que vocês vão vendo que vai acontecer. Uma das situações que é a mais cara, que a gente tem que ter em mente, e isso na hora que você está construindo é um gasto que você tem que ter todo final de semana, é o dinheiro vivo que tem que estar ali, é a questão da mão de obra.
tá? É o pessoal que vai estar trabalhando, é o pessoal que está levantando e está ali o dia todo, de manhã até a tarde, tudo. Isso não tem como você fazer, como você faz numa loja, você chega lá, paga no cartão de crédito, divide em 4, 5 vezes. Não é. Né? Se o construtor que vai fazer a sua casa, ele chega para você e fala assim, ó, você vai gastar 120 mil para você fazer a tua obra. Tá? Vai demorar um ano. Então, quer dizer que você vai ter que pagar para ele lá 10 mil reais por mês. Né? Esse 10 mil por mês, você vai ter que dividir ele lá em, digamos, em 4 semanas, divide em 4 semanas, toda semana você tem que dar 2.500 reais para ele. Tá? Chega na sexta-feira, o pessoal para 4, 4 e meia da tarde, já ajeita, limpa. Geralmente o ideal é deixar toda a obra limpa, bonitinha. Quando chegar na segunda-feira está tudo em ordem. Então, esse tempo que ele vai fazendo aí, o mestre de obras, quem for o chefe que está fazendo isso, chega, já pega o dinheiro, repassa para o restante dos funcionários. Né? Então, é um dinheiro que você tem que estar com ele ali. Você não tem como você ter o material e você não tem o dinheiro para você aplicar em mão de obra. Você não constrói. Tá? Que eles são o pessoal de frente para fazer tudo isso. Então, esse dinheiro tem que estar disponível para você fazer a obra. Tá? Esse dinheiro tem que estar lá, tudo, senão não tem como. Tá? E um outro detalhezinho que acontece quando a gente está fazendo a obra, como falei já, você tem uma estimativa de valor, mas não é aquela estimativa que a gente falou. Você vai gastar 100 mil, você vai chegar no final, você vai gastar 100 mil. Não vai. Tá? Não vai. Quando você passa até um valor para um cliente, às vezes, por a questão de um pré-orçamento, é sempre bom, às vezes, você passar ele um pouquinho a mais, uma porcentagemzinha um pouco a mais. É muito melhor que o cliente, você falar que ele vai gastar 100, ele gastar 95, ele gastar 110 aí, isso é normal, do que ele gastar 200, 250. Aí fica muito fora. Tá? Então a gente trabalha sempre com uma margem para a gente poder fazer para não ter essa discrepância, às vezes, na questão dos valores. Tá bom? Tudo isso para a gente chegar nisso aqui, ó. Faixa de custo para cada etapa de obra. Nesse caso aqui, eu tenho dividido 10 etapas de obra. Tá? Eu dividi para vocês aqui em 10 etapas. Certo? Que eu tenho preparações preliminares, eu tenho instalações hidráulicas, acabamento, fundação, projetos e burocracias, que é papelada, é aprovação de prefeitura, é cópia, é documento, tudo isso. Instalações elétricas, estruturas, limpezas, retoques e arremates, é a parte final. Cobertura e fechamento. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos que a gente pode falar com certeza que são etapas que acontecem na obra e a gente consegue quantificar essas etapas aqui. Tá? Então, se a gente for pensar na questão de projeto, projeto é a parte burocrática. Isso a gente falando em porcentagem, não em valores, que o valor não tem como, porque cada caso é um caso. Né? Pode pegar um terreno de 5 mil metros, fazer uma casa de 250 metros. Você pode pegar um terreno de 250 metros e você construir 300 metros. Né? Então, vamos falar em porcentagem de gasto. Dentro de projetos e burocracias, quanto que vocês acham que gastam em relação à porcentagem de custo numa obra? Alguém chuta aí? Eu não entendi a pergunta, Marcelo. Dentro de projeto e burocracia, para você pensar numa obra no geral, tá? Você imaginar lá 100%. A parte de projeto, quanto que eu gastaria em questão de porcentagem? Só para projeto e burocracia, Marcelo, o meu valor total lá, eu gasto 20% do valor, pensando em 100%. Tudo isso aqui, vocês viram, pensando em 100%. Tá? A somatória disso tem que dar 100%. Não, então projeto dá 1% da obra, projeto dá 10%, dá 12%, dá 5%, dá 20%, dá 15%. Quanto você acha que eu gastaria com a questão de projetos? Não passa de 6%. Não passa de 6%. Não passa de 6%, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6%. Quanto que você acha? Uma média, eu chuto 6%. Chuta 6%. Alguém dá mais, alguém dá menos?
Podem falar. Nossa, vocês falam tanto dentro da sala de aula, agora que eu estou dando espaço para vocês falarem, se não querem falar. Eu acho que dá menos com relação à obra. Eu acho que dá pelo menos uns 1 a 3% no máximo. De 1 a 3%? Tá. Vamos ver. Dentro de projetos e burocracias, a gente tem um gasto de 3 até 5% do gasto da obra. A gente pensando no nosso caso, 3% numa obra que a pessoa vai gastar aí, vamos falar em 100 mil, vocês entenderem o montante, de 100 mil, a gente estaria recebendo 3 mil reais. Tá? Então, toda a parte de concepção, toda a parte de criação, de ideia que é feito, que é a parte que o arquiteto faz, é praticamente a menor parte que a gente tem dentro da obra. Tá? É a menor parte que a gente tem. Tá? Pensou numa obra aí de 1 milhão de reais, você estaria recebendo 30 mil por um projeto, uma obra de 1 milhão. Tá? Então, se a gente colocar no ponto do lápis bem certinho isso aí, é muito pouco. Né? Então, dentro dessa parte, desse 3 a 5%, a gente coloca, como eu estava falando, é a parte de projeto, parte de aprovação da prefeitura, e alguns outros... Oi? É o Caio, tem uma pergunta. Pode falar, Caio. Para qualquer tipo de tamanho de obra, desde uma reforma simples até uma criação de um projeto, ou a reforma é diferente? Tem outro esquema para... Bom, Caio, a gente pode falar que é mais ou menos a mesma proporção. Beleza. Tá? Você consegue ter mais ou menos essa proporção, de 3 a 5%. Tá. É claro que, às vezes, você consegue esticar essa porcentagem, às vezes fica até mais baixo, dependendo da situação, tudo que tem que ser analisado, né? Porque reforma é uma situação complicada para você orçar a questão de projeto, né? Você não está fazendo, mas se precisa, você trabalha com todo, surpresa, por reforma sempre tem surpresa. Então, tinha que ser mais uma reforma. Se for analisar bem, a gente tem mais dor de cabeça do que, na verdade, um projeto. Porque o projeto você sabe como que ele vai acontecer, né? O projeto você fez tudo ele, você sabe, aquilo tem a parede, aquilo tinha uma pedra, mandei tirar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não tem novidade no que está acontecendo. A reforma é aquela situação, você pega... Esqueci de desligar o celular. Espera aí. E aí, desculpe. Me desculpe, gente, eu esqueci de deixar no vibra ele lá, no silencioso. A reforma, eu já fiz reformas de pegar casa aqui em Marília, de buscar o projeto na prefeitura, o projeto é de 1950. E aí, como é que você fala? Fala assim, ó, vamos quebrar aqui tudo, abrir tudo isso aqui, vamos fazer? Na hora que você começa a tirar a parede, se tinha pensado numa questão de projeto, quando você começa a quebrar as paredes, não dá certo na hora que você pensou. Tá? Eu tinha pensado num canto, com uma parede chegando no canto, tudo feito de vidro, não sei o quê. O construtor pedreiro de chão fala, viu, Marcelo, não vai dar pra fazer isso, porque não existe pilar na casa. Vai feito todo só de tijolinho, não tem pilar nenhum. Se tirar qualquer coisa aqui, todo o telhado está apoiado nela, vai cair tudo. Tá? Então, se a gente for pensar bem, analisar a reforma, ela tem bastante surpresa. Tá? A questão do projeto, se você ainda não tiver o projeto e estiver fazendo alguma coisa, você vai ter muito mais problemas ainda. Tá? Isso acaba em custo, em novidades que acabam aparecendo na obra, cano que se fura sem precisar, esgoto que se acha quando não existe. Né? Então, fazer sempre esse planejamento, mesmo que seja uma reforma, alguma coisa assim, sempre estar já com um projeto pronto para aí você iniciar a obra, você não ter dor de cabeça. Dentro de uma preparação preliminar, vocês sabem o que é a preparação preliminar, que a gente já viu, né? Terreno, a casinha para depósito, instalação de água, limpeza de terreno.
que vocês acham que a gente tem de gasto nessa questão de preparação preliminar para início da obra? Uns 10%? 10%? Quem dá mais, quem dá menos? Alguém mais? 7, 8. 7, 8. Vamos começar a marcar aqui, fazer um jogo aqui. 7, 10. Alguém mais? Valendo ponto? Não, vou jogar esses valores que estão falando aqui. Eu vou jogar, marcar e fazer um joguinho. Que valendo ponto que é. Mais alguém? Não? Até 3%. Então não é um valor até tão alto, né? Dentro dessa preparação que a gente tem. O que a gente pode colocar dentro da preparação preliminar? É o que eu falei para vocês agora. Você tem que preparar toda a parte do canteiro de obra, você vai ter que contratar a equipe de trabalho, se vai ser uma construtora, se vai ser só um pedreiro que tem os ajudantes para ele trabalhar, ou vai ser essa construtora, ela já tem todo um equipamento, dependendo do tipo de construção que vai estar sendo feita, aquela instalação provisória para deixar de depósito. Hoje a gente tem os containers que a gente viu. Se tiver necessidade de você fazer barracão, espaço para guardar material, se tiver uma obra grande, você tem que fazer certinho os espaços para guardar, tudo bonitinho, tapume, entrada de água, todo esse tipo de coisa. Então, isso pode chegar até 3%, tá? Que é questão de contratações e essas outras partes. Tá? Então, a montagem de um canteiro de obra, você fazer gabarito com as madeiras, fechamento com tapume. Essa imagem de baixo aqui, ela está um pouquinho apagada, mas ela mostra bem o que seria essa parte preliminar, né? Você está vendo, de repente, alguma árvore que você precisa retirar, entrada de energia, parte de maquinário onde você entra, armazenamento de material aqui no cantinho, equipamento pesado, depósito, fechamento com tapume. Aqui ela mostra bem certinho a marcação de obra. Então é uma imagem que ela não consegui deixar ela bem nítida, mas ela mostra exatamente a questão que a gente tem com os serviços preliminares. Os containers aqui, só para... A gente já viu, só para vocês memorizarem de novo, visualizar. Fundação. Quanto que vocês acham que a gente gasta, tem o gasto que a gente tem com relação à fundação? Aqui, de novo, tudo isso aqui a gente é uma estimativa, tá? Mas ele não foge, fala em 3%, você não vai gastar 10%. Tá? Quanto que vocês acham que a gente gasta com fundação? Qual o gasto que a gente tem com uma fundação? Pensando numa situação normal de obra. Se eu tô lembrada das aulas anteriores, dá em média 10% do valor da obra, não é? 10%. Só a Marcela tá falando, mas ninguém vai falar? Pois é. Mais alguém fala aí, gente. Eu também acho 10%, prof. Quem tá falando? Dani. Ah, tá. 10%. Alguém dá mais, alguém dá menos? 11%. 11%, olha lá. Ganhou 11%. Tá? A gente tem um gasto de até 7%. Tá? Tudo depende disso aqui, como eu falei para vocês, é uma situação normal que a gente pode ter. Dependendo da situação, isso aqui, nessa situação de fundação, isso pode dobrar. Tá? Aqui é pensando numa situação normal de uma obra que você vai ter, faz uma análise, não tem os acasos normais que podem acontecer, um pouco de água, alguma coisa assim. Tá? Mas se você for fazer uma análise de um terreno, de um declive muito grande, ou num aclive muito grande, ou que você tenha rocha, ou que você tenha uma incidência muito grande de água, alguma coisa, com certeza esse valor pode fugir um pouco. Tá? Mas, em média, a gente tem a relação de 3% a 7%. Tá? Isso compreende o quê? A parte que a gente faz de fundação, que é a escavação, as movimentações de terra, tira, põe, tem que descartar, tá? Fazer toda essa regularização. Muro de arrimo, se tiver um muro de arrimo, tá? Se for só isso, até tudo bem, tá? Mas em algumas situações, se for muito grande, se tem
um custo mais alto um pouco, tá? Como eu falei, ele até diz aqui, é uma questão de uma construção convencional, tá? A gente tem mais ou menos esses valores, tá certo? Então, a fundação, se sabe o que compreende a questão de fundação, que é a fundação de estacas, de brocas, colocação de pilares, blocos, sapatas, baldrame, madeiramento, caixonado, impermeabilização. Mostrou lá o muro de arrimo, é um muro pequenininho aqui, mas é um muro de arrimo, você já tem um gasto extra. Né? Então, são essas situações dentro da fundação que pode levar até 7%. Instalações hidráulicas, instalações elétricas, o que vocês acham? Dentro dessas instalações elétricas, a gente pode colocar até a parte de acabamento junto aqui, eu acho. Não me engano. O que vocês acham? Parte elétrica é cara? Parte elétrica é barata? É mais ou menos? O que vocês acham? Gente, tem alguém aí? Ah, tá vendo, Marcelo? Não tem jeito, é sempre eu que falo. Não, o povo tá quieto. Tô contando, vai valer nota sim, viu, Marcelo? Ah, vai, então tá bom. Vai, Vou continuar pode deixar. falando. Ó, agora vai virar uma traqueira aí. Puta aqui. Não, mas eu acho que a parte elétrica é bem cara, sim. Cara, quanto? Ah, quanto? Vou jogar nos 10% de novo. Tá? Se a gente for pensar, desfiação, tomada, esse tipo de coisa, acaba não sendo tão caro assim, né? Se pensar mais tomadas, questão de iluminação, hoje acabou barateando até bastante, né? Mas aí vem aquela situação. Eu tenho ar-condicionado que eu posso colocar, se eu tenho uma hidromassagem, eu já tenho que fazer uma instalação diferente, se eu tenho uma piscina, por causa da bomba, já é diferenciada, então acaba tendo tudo isso, né? Então, a gente tem até 8%, tá? Quase acertou, Marcelo. Tá? Então, até 8% dentro das instalações elétricas, tá? Essa parte, como eu falei agora, que nem fio, condulite, interruptor, tomada, quadro, disjuntores, tudo isso aí não são valores tão caros, né? O que pode acabar começar a dar uma diferenciação em valores é você pedir preciso fazer um projeto luminotécnico. Iluminação de uma residência é tudo, tá? Você pode ter o projeto mais perfeito que for, se você errar na iluminação dela, você estraga o seu projeto. Por mais que fique bonito de dia lá, mas à noite você pode estragar ele, tá? Da mesma forma, às vezes pode ter um projetinho mais ou menos, você pode valorizar muito com relação à iluminação, à luminotécnica. Então hoje está se fazendo muito projeto luminotécnico. Tem um custo, mas aí tem um acompanhamento, tem especificação de material, do tipo de luminária que você vai utilizar. Então, isso é bem interessante. Ele fala aqui até uma questão de aterramento para ser feito. Não é uma situação cara, é uma barra que você tem de ferro, você passa o aterramento na casa inteira para você não correr o risco de ter sobrecarga, alguma coisa assim, e isso descarrega tudo no aterramento. Tá bom? Então, os quadros, tem a distribuição do quadro geral, iluminação. Claro, se você pensar assim, eu tenho uma residência, colocar tudo iluminação normal de LED, plafond de LED e tal, é um valor. Ah, não, eu vou colocar tudo luz direcionada, com filete, com não sei o que, papapá. Com certeza isso vai encarecendo, tá? Instalações hidráulicas. De 7% a 10%. Quem falou? Eu. Rafael? Senhor. Sim, senhor. Foi bem firme, 7% a 10%. Né? Quanto você acha aí, Marcela? Fala que você está falando em todas, né? Eu acho que mais ou menos é a mesma coisa que gasta na parte elétrica, uns parte 8%. elétrica. Eu acho que uns 12. 12? Então 7 ou 10, tá? 12, um pouquinho mais. De 9% a 12%. Quem que falou 12 aí aquela hora? Eu, Rafaela. Aí finalmente acertei, professor. Olha. Oi? Finalmente acertei uma.
Então, a gente tem a parte de instalação hidráulica, é a mesma situação. Na elétrica a gente inclui acabamento, na hidráulica a gente também inclui acabamento. Tubulação é barato. Né? Tubo, se pensar em tubo, você compra um tubo de 3 metros para água quente, que ele é um tubo duplo próprio para água, que é mais reforçado tudo, uma barra custa R$30. Né? Ele é bem barato. Em compensação, se você quer pôr um vaso sanitário que você vai colocar na tua obra, a gente tem vaso aí até 3, 4 mil reais, 5 mil reais vaso sanitário. Né? Metais, para você trabalhar, metal é caro também. Né? Tudo que você vai colocar de diferenciado acaba sendo barato. Né? Torneiras, hoje eu já comentei com vocês a respeito da torneira de ozônio, não é propaganda, mas a torneira de ozônio da Docol, essa torneira custa hoje quase 5 mil reais. Né? É uma torneira que você não precisa esterilizar nada, você não precisa fazer nada, no caso do ozônio, elimina um monte de coisa, blá, 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 blá. Mas é uma torneira que custa 5 mil reais, que você poderia ir lá e comprar uma torneira de 100 para colocar. Né? Então, o acabamento referenciado à parte hidráulica, ele é bem mais caro. Tá? A questão de louça, de metais, isso é caro. Vindo que a gente pode ter banheira, pode ter tudo isso. Tá bom? Então, a gente pensando no normal da coisa, a gente tem até 12%. Tá, professor, posso falar uma coisa? Pode. Esse dia eu fui comprar uns negócios de banheiro, eu não tinha noção de como que é caro. Fui comprar de uma marca inferior aqui, metais. Sei. Achei caro, R$200, tipo, porta-sabonete, essas coisas. E aí eu fui ver da Deca, um porta-toalha, R$700. Eu falei, caraca, que absurdo. Não sabia como que era caro isso. Ele é bem caro mesmo. E tem noção. Tem coisas que a gente pega, pra vocês terem uma ideia, estava comprando para obras, eu comprei acabamento de registro, acabamento de registro normal, paguei em média R$85 cada um. Se você pensar dentro de um banheiro, vai em média aí 5, se tem 3, 4 banheiros, 5, coloca, são 20 peças, que se coloca R$80, tem 600, é caro. Só registrozinho. Né? Aí eu resolvi trocar um, eu cheguei na loja, estava tendo a questão de uma promoção, o mesmo registro, com os mesmos 10 anos de garantia por R$29. Tá? Então a gente compra muita marca também, né? A gente acaba comprando marca. Né? Se você pensar no design, alguma coisa assim, às vezes tem marcas, vocês falam marcas inferiores, às vezes, que eles têm um design bonito, se ele te der a garantia, o cara te deu garantia de 10 anos. Você sabe que não é um produto ruim. 10 anos de garantia, né? Não é um produto que é ruim, que você foi feito de qualquer jeito. Não. Né? Então, às vezes a gente fazer essa pesquisa, procurar meios, às vezes materiais diferentes, alguma coisa nesse sentido, que você consegue economizar bastante. Tá? Mas hidráulica é caro. Tá? Qualquer ducha, qualquer coisinha que você vai comprar, uma ducha, um chuveiro diferenciado, às vezes a ducha que é para, se você tem a água quente separado, essas duchas, você olha lá, é só o chuveirinho, se tem os misturadores, custa R$400 de chuveiro. E não tem resistência, não tem nada, é só a duchinha bonitinha que sai lá. Né? Chuveiro de teto, de laje, tudo, são caros pra caramba. Tá dentro, mostrando algumas coisinhas da parte hidráulica. Cubas, eu não falei de cuba. Cubas, tem cubas aí que são muito caras mesmo. Então, a hidráulica já eleva um pouco. Essa parte aqui, de pensar, é a parte barata. Né? Que é a parte de tubo. Isso é barato. Né? Quando a instalação predial, você tem que prever que toda a instalação vai passar na parte de baixo. Se tem rebaixamento, um forro de gesso, está sendo até preparado naquela imagem de cima. Na parte de baixo ali, que você tem toda a tubulação, que é feito primeiro a parede, depois é cortado. A gente pode pensar, mas por que já não faz antes? Tá? Às vezes a marcação dos pontos que você tem pode ter um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, então é feito sempre dessa forma. Instalação de água quente, né, os tubos que estão revestidos com branco ali, que ele é um isolante para não esquentar a parede, às vezes não caiu o revestimento, alguma coisa assim. Então tem uma espuma, que ela é isolante, a parte de água fria, aquecimento solar, tá? Então tudo isso acaba encarecendo. Estrutura é uma coisa que a gente sempre fala bastante. Quanto será que a gente gasta em estrutura? Pilar, laje, viga, tudo isso. O que vocês acham que a gente gasta? 20%. 20?
Isso. Eu chuto Quem? 20 também. Quem dá mais? Quem dá menos? Acho que 20 também. O que será que a gente gasta? Vamos ver? De 12% a 20%. Tá? Por que ele coloca até aqui de 12% a 20%? São situações que a gente pode colocar uma casa térrea, acaba tendo uma estrutura mais leve. Né? Você falar numa casa térrea, que você tem um telhado com platibanda, é um telhado que você tem lá telha, às vezes, fibrocimento, ou tem uma telha metálica. Tem um peso de telhado, de estrutura de telhado, alguma coisa, acaba sendo pouco. Então, automaticamente, pilar, viga, laje, tudo isso aí tem uma redução em questão de estruturas. Se tem um sobrado, já acaba tendo uma estrutura um pouco mais reforçada. Né? Então, como a gente falou, pilar, viga, laje, concreto e tal, ou feito na obra em loco, ou pré-moldado. Tá? O restante que eu falei aqui, com relação à casa térrea, casa, esse tipo de coisa. Existem hoje sistemas de edifícios, principalmente edifícios comerciais, que está se utilizando de fazer da seguinte forma: você reduz muito a questão da carga que você tem, e é simplesmente feito a caixa do edifício, logicamente. Escadas, quadros onde se tem os elevadores, tudo, mas as salas, elas são salas que você chega, elas não têm divisão nenhuma. Né? E você só é permitido trabalhar com steel frame, tá? Ou trabalhar com painéis de gesso, tudo nesse sentido. Tá? O wood frame, que seriam aqueles painéis parecidos com o steel frame, que o steel é com metal, o wood frame ele é de madeira. Com as divisórias, a pessoa entregou o apartamento, a pessoa foi lá, tira tudo que ela leva embora, e você tem o espaço vazio. Isso diminui muito a carga do que se ter paredes, peso. Né? Então, nesse sentido que a gente acaba tendo aí até 20% com relação ao valor da nossa obra. Tá? Aqui uma estrutura pré-moldada, tá? Que o pré-moldado você já tem um custo mais alto com relação a colocado em loco, né? Mas no final das contas, se você for analisar a questão de tempo e mão de obra que você tem a menos para construir uma estrutura dessa, eu acho que no final das contas acaba ficando até mais barato. Tá? Isso cabe um levantamento certinho de estrutura. Né? Aqui tem os pilares, tem viga, já tem as lajes pré-moldadas, estrutura metálica lá em cima. As lajes convencionais, com rampa, laje pré-moldada. Tá? Existem as protendidas, bonitinho, tubulação já passando, fazendo concretagem. Tá? Aqui, questão de laje, mostrando uma estrutura, como que ela funciona, onde tem viga, tem os cordulites, as tubulações, a parte de concreto, a malha por cima, a caixaria, escoramento, tudo. É mais bem interessante também para se gravar. Fechamentos. Esquadrias, paredes. Tá? O que vocês acham que a gente gasta? Não é só fechamento de parede. Porta, janela, parede. Uns 12%? 12%. Acho que 15%. Também. Quanto? Não entendi, não escutei. Eu acho que uns 20 também. Uns 20%? Acho que uns 15%. 15%, opa, isso está bem diferenciado. Isso tá bom. Fechamentos. Todos acertaram, que estaria entre 10% a 19%. Tá? De novo, a mesma situação. Tudo vai depender se é uma casa térrea, uma casa mais complexa, digamos assim. Você optou em todas as janelas padrões. A padrão de uma janela simples, essa Sasaki, ela é 1,60 por 1,20. Todas as janelas se colocou 1,60 por 1,20. As portas, todas as portas padronizadas, sem segredo nenhum. Você consegue chegar perto desses 10%. Ah, não, a minha obra, eu quero fazer uma obra diferenciada, tudo que é o que acontece, que é a nossa identidade que está lá na obra. Ah, não, aqui na frente eu quero ter um painel de vidro gigante aqui na frente, para mostrar a escada que está lá no fundo. Eu quero trabalhar com um canto com vidro, mandar colocar o vidro inteiro.
a minha porta de entrada, não quero uma portinha normal, vou fazer uma porta de 2,20 metros de largura por 3,5 metros de altura, uma porta pivotante, vou mandar fazer e assim vai. Tá? Então, tudo que acaba sendo fora do padrão que existe no mercado de venda, isso vai encarecendo. Tá? Uma coisa que às vezes acontece em obra, que o pessoal não se atenta muito, é a questão de batentes de porta. Dentro de projetos, vocês sabem, a gente trabalha sempre com 15%, com 15 centímetros mais ou menos acabado, né, de parede sem o reboco e tal. Então, quando você vai comprar os batentes padrões, a gente tem lá padrão de 15, acho que de 12, se não me engano. São os padrões. Às vezes, na hora da construção, a pessoa deixou a casa meio fora de esquadro, fez alguma coisa torta, uma parede meio fora de prumo. Na hora de fazer o reboco dela, você precisa corrigir isso. Como que se corrige? Massa. Essa massa vai engrossando a parede. Vai engrossando a parede. Quando você vai ver, para você colocar os batentes, nenhum batente padrão dá certo. Você precisa mandar fazer tudo. Isso você vai gastar, com certeza você vai gastar mais. Tá? Só por causa, às vezes, de um erro que aconteceu por falta de atenção, alguma coisa assim, ou por... Não é nem falta de atenção, eu acho que é relaxo, sinceramente. A pessoa se diz profissional para fazer lá, acho que é uma situação que não pode acontecer, mas acontece. Tá? Então, todo esse tipo de fechamento aí acaba influenciando nessa situação. O tipo de esquadria, vai usar só vidro temperado, vou usar com caixilho de alumínio, vai ser em ferro, vai ser em PVC, utiliza-se muito no litoral o PVC, no caso da maresia, vai ser de madeira dá manutenção, tal, pode empenar, não pode lá. Então, isso acaba diferenciando, tá? Areia, cimento, tijolos é a parte básica, é a parte que não é cara, né? Se pensar numa obra inteira, você vai lá comprar 3 mil, 4 mil tijolos, você acaba fazendo a casa, tudo isso não custa caro, tá? Isso custa caro. Uma porta, essa Sasaki tem algumas portas de alumínio, já pivotantes, com tamanho padrões dela, que tem outras empresas, eu falo essa Sasaki que é a mais conhecida. E são portas fantásticas, coisa mais linda as portas, tá? Acabamento perfeito, lindo, feito de alumínio, nunca vai te dar problema. Sei que tem branca, tem tom amadeirado, tudo, mas você vai ver a porta, ela custa 5 mil reais. Uma porta pivotante. Tá? Fazer essas janelas de canto, vocês estão vendo aqui, isso encarece, também é caro. Tá? Portões de fechamento, você vai fazer um portão diferenciado, tudo encarece. Cobertura, o que vocês acham? Cobertura, estrutura, telha. Uns 13. 13. 10%? 10, 13. Só os três falando. De 10 a 15, mais ou menos. Só os mesmos. 10 a 15. 15, prof. Oi? Acho que uns 15. 15, olha lá, apareceu uma diferente falando aí. Eu já tinha falado outra vez. Eu acho uns 5. 5, lá, você tinha bastante opção aqui. De 3 a 5%. Quem que falou 5 no final aqui? Thaís. Então é isso. Oi? Hã? Também falei 5. Sou quem foi. Agora... Bom, então com relação à cobertura, a gente tem aí até 5%, né? Pensando de novo num telhado convencional, é indiferente se pensar que ele é colocado em 4 águas, mas a gente hoje tem, que eu falei, os telhados com platibanda, você tem aí, pode fazer 2 águas. Por quê? Ninguém vai ver o teu telhado. Tá? Traz uma platibanda, se você conseguir ter a possibilidade de fazer 2 águas, ter a possibilidade de fazer 1 água, isso pode ser feito, você não vai ter problema com isso. Ninguém está vendo, né? A função Marcelo? Oi. Nesse valor tá incluso a estrutura, se é metálica, madeira ou não? Ele não diz sim, faz parte da estrutura junto. Estrutura, tá. telha, calha, rufo, toda essa parte junto, telhado completo. Ah, tá. Tá bom? Então, aí você pensa assim, não, vou fazer um telhado no estilo mais colonial, alguma coisa assim, e eu quero trabalhar como se fosse um chalé.
Ele até coloca o exemplo aqui do Campos do Jordão, porque você tem muitos telhados que parecem chalé. Tá? A inclinação dele é 45%, 50%, 60%. Isso, se você colocar uma telha lá, a telha vai cair. Né? Isso, logicamente, é a gravidade, a telha vai cair. Então, existem telhas próprias para serem colocadas nas casas estilos de chalé, com grandes inclinações. Tá? Muitas vezes essas telhas são amarradas, elas são mais leves, tem telhas que precisam ser impermeabilizadas. Isso encarece. Né? Uma pergunta que o pessoal sempre faz muito: ah, Marcelo, diz uma coisa, o que sai mais caro? Estrutura de madeira ou estrutura metálica? Isso, gente, às vezes é uma incógnita para você falar para o teu cliente. Tem horas que a parte de madeira está mais barata, tem a parte que a estrutura metálica está mais barato, tá? Hoje a parte metálica está mais barata. É mais rápida, tá? Para você montar. O que hoje encarece é a questão das estruturas de madeira. Você encontrar madeira de qualidade para fazer essas estruturas, são caras e profissional para fazer essa parte, tá? de madeira. Tá? Principalmente a mão de obra dos marceneiros para fazer essa parte aí da estrutura de madeira está bem caro, tá? E não são muitos hoje. Tá? Então está bem restrito. Então a parte metálica hoje meio que tomou conta. Tá? É feita uma estrutura normal, acaba sendo uma estrutura até mais leve um pouco, quase que mais resistente até, né? Você não tem uma degradação que vai acabar estragando, apodrecendo, se você tiver tratado essa parte metálica, tudo, você não tem problema, tá? Calha, rufo, tudo colocado junto, tá? Aqui mostrando só a estrutura aqui uma estrutura de madeira, estrutura de tesouro, depois os caibros, as ripas e o telhado. A telha influencia também, né, gente? Você pegar a telha convencional, aí, estilo americana, mais ou menos, de argila, ela tem um preço e tem um peso. Né? Se você pensar em comprar uma telha da Tégula impermeabilizada na cor champanhe, o preço dela já é bem diferenciado. Ela tem quase que o triplo do peso dela. Fica mais bonito? Com certeza fica mais bonito. Né? Mas você acaba pagando por isso. É qualidade, você tem garantia. Se cair uma pedra em cima dessa telha de concreto, ela não vai quebrar. Uma telha de cerâmica, dependendo, você pode pode quebrar, ela pode absorver mais água, pode ter infiltração dentro do telhado. Então a telha influencia também nesse valor. Telha metálica, telha sanduíche, telha metálica por cima, por baixo, com sanduíche no meio, só metálica em cima, isopor por baixo. Tudo isso acaba influenciando. Espessura da telha, então isso influencia. Tá? As telhas tipo Tégula, eu mostrando com o dedo aqui como se vocês estivessem vendo. Tipo chalé, que tem telhas que são amarradas, as telhas de cerâmica, calha, as calhas de PVC, rufo. Então, hoje estou arrancando tudo os negócios. Acabamento. O que vocês acham? Eu acho que é a parte que deve ser mais cara da construção, deve ser uns 40%, 45%. 90%, Carolina. Eu acho que por aí também, uns 35%. Ela está começando o Jornal Nacional aí, não sei quem está no jornal. Acho que uns 35 também. 30, 35. Alguém mais? De 20% a 38%. Né? Então, como a Marcela, agora que ela falou, os 40% dela, ela falou que eu acho que é a parte mais cara, e realmente é a parte que a gente mais tem gasto na questão do acabamento. Né? Quando ele é colocado isso aí, você pode falar que ele está dentro da parte interna e externa. Tá? E é nessa hora que você vai colocar os teus dotes para você deixar tudo isso bonito. Né? Como eu falei, às vezes você tem um projeto muito bem feito, muito bem organizado, muito distribuído, muito bem distribuído. Você vai lá e acaba estragando ele na questão de acabamento que você fez. Tá? Quando a gente pensa a questão de mármores, né, é uma coisinha de acabamento bem cara. Tá? Hoje a gente tem muita coisa em elementos 3D que está se usando, formatos de porcelanatos fora do normal.
né? A gente vê formatos aí de 1,5 m por 3 metros, uma peça de porcelanato, tá? Se pensar, você pode colocar dentro de um lavabo. Aí você vai cortar para fazer o buraco do teu vaso sanitário, você quebra a peça, o prejuízo é gigantesco, tá? Então, às vezes, se pensar em peças em grandes formatos, às vezes áreas bem amplas, tá? É um espetáculo, é a coisa mais linda, né? Mas tudo isso tem custo. Então, esses tipos de cerâmicas novas que a gente está vendo aí, impressão 3D, impressão em alta definição, tudo isso acaba encarecendo, tá? Madeira, se você colocar madeira, com a mesma situação que eu falei agora da estrutura de telhado, se você pensar em acabamento em madeira, vai ser caro, te dá uma manutenção, tá? Fica bonito? Fica a coisa mais linda, a madeira é muito bonita, tá? Mas tenha em mente que você vai gastar mais e isso vai te dar uma manutenção, tá? Acho que eu comentei com vocês que um cliente meu que eu entreguei uma obra agora, ele trabalha no Espírito Santo e ele trouxe todo o granito da casa dele, ele trouxe de lá. E ele fez meio que a base de troca com mercadorias que ele vende, e ele fez a troca com os clientes dele, os fornecedores, tudo, e ele acabou trazendo todo o granito de lá para a casa dele. Todo o piso da casa é granito, bancadas inteiras de granito, ele colocou um granito, eu não sei o nome dele, mas é um granito que ele é meio que transparente. Ele tem a espessura normal, só que se tem uma iluminação atrás, ele parece que está aceso o granito. É a coisa mais linda. Né? Se a gente fosse pensar em comprar numa situação normal, ia pagar um absurdo de caro. É translúcido, né? Eu não lembro o nome lá, mas o padrão que ele comprou lá é todo padrão de importação. Os nossos granitos aqui, eles têm todos 2 centímetros. O que ele trouxe de lá veio tudo com 3, que é o padrão tipo exportação. Você não encontra aqui para comprar isso. Então, ficou um espetáculo a casa. Mas, porque se fosse comprar isso aqui, digamos assim, para fazer tudo isso, esse 38% a 40% aqui ia para 50% brincando, né? Então, a gente tem que sempre dar uma olhadinha, tá? Dependendo das situações de detalhezinhos que você vai trabalhar, se você quiser baratear, às vezes alguma coisa, ponta de estoque, você consegue produtos com muita qualidade, produtos que custam aí 200, 300, 100 e poucos reais, dependendo da quantidade que você precisa, se a quantidade for pequena, você consegue com preço mais barato, tá? Então, tudo isso a gente consegue ir diminuindo. Pensando em vocês fazerem uma administração de obra, de repente, uma situação assim, a gente consegue baixar esses valores, tá? Mas aí você tem que chegar dentro de uma loja, ter pessoal informado dentro da loja para te avisar, tem uma parte lá que tem pouca coisa, se você comprar tudo, a gente consegue fazer mais barato. Então, tem toda essa ligação que você tem que ter com o pessoal de loja dessas empresas. Tá? Móveis são caros, né? Móvel planejado é caro e é o que deixa bonito. Tá? Então, tomar cuidado, às vezes, também em questão de móvel planejado. Às vezes, o barato acaba saindo caro. Né? Acabamento móvel planejado, se não for bem feito, ele fica muito feio. Ele aparece muito. Porta desalinhada, fora de prumo, alguma coisa assim. Se isso aparecer, você estragou toda uma cozinha. Os pisos aqui. Tem a opção de piso laminado, piso vinílico, né? Os pisos emborrachados. Aqui parece ser madeira mesmo. Então, essa parte do acabamento você acaba deixando tudo bonito, né? Parte de acabamento de banheiro, a gente falou já antes lá, as cubas. Né? Tudo você deixa mais bonito. Tá? Parte externa, vai usar a pedra. Pedra é barato. Não é tão barato, não. Você pega um porcelanato aí que custa 70, 80 reais, tranquilo, a pessoa cobra 35 reais para sentar. Você vai comprar uma pedra, custa 55, é mais barato, é melhor. Aí o cara cobra 70, 80 para instalar. Automaticamente ela fica mais cara. Então, às vezes pedra é ilusório, mas o efeito natural que a gente tem em alguns materiais a parte sintética dele dificilmente ela supera. Tá? Chega próximo, mas o natural é diferenciado. Né? Os elementos 3D que eu comentei, a gente está usando bastante isso aí hoje.
Aí já tem a opção, ou você tem elemento cimentício, você tem polietileno, tem EPS, hoje tem bastante materiais que acabaram reduzindo o custo, né? A princípio, os primeiros eram todos produtos cimentícios, pesadíssimos, eram colocados na parede, parafusados na parede, tá? Porque eram muito pesados. Coisa mais linda, mas dá um certo trabalho. E finalizando uma obra, a gente tem a questão de limpezas, retoques, arremates, aquele feedback final que você precisa dar para o cliente, você limpar toda a obra, para chegar para ele e falar depois, ó, tá aqui a tua chave, tá tudo bonitinho, limpinho, você vai precisar pegar uma esponjinha, ficar limpando o rejuntezinho que ficou do lado ali, no granito ficou um pedacinho de massa plástica, lá você tem que pegar ele, passar um álcool para tirar, pegar uma espátulazinha, tá? Teu quintal bonitinho, tudo funcionando, tudo bonitinho. O que vocês acham que gasta com isso? 2%. 2%. Quem mais? Acho que é mais ou menos isso, de 2 a 3%. 2 a 3. Mais alguém? Eu acho A que ela? Quanto? 3. 3 também. Tá, não é, logicamente ele não é um custo tão alto, né? Mas ele tem um certo custo, né? Então tem 1 a 2%, vai depender de como foi deixada essa obra, né? De repente você pega o pessoal aí que é aqueles que vai largando tudo de qualquer jeito, não limpa direito, essa questão às vezes de piso, deixa a argamassa pingada em piso, tem que pegar com a espátula, tirar, passar um produto para limpar, tudo isso, você acaba tendo um gasto a mais. Se for uma obra bem cuidada, tudo certinho, você acaba não tendo tanto esse gasto. Diminui o valor por quê? Diminui o valor de produto, a mão de obra acaba sendo menor, né, menos esforço para você fazer essa limpeza, tudo, e você acaba diminuindo o custo, tá? Mas é sempre interessante, quando você finalizar uma obra, não, os pedreiros limpam, ou a gente pega o próprio, às vezes, o próprio proprietário, não, a gente vai lavar e vai fazer assim. Eu acho que essa parte é um dinheiro que é muito bem investido. Contratar uma empresa especializada, porque aí não vai ter nada dentro da casa, tá tudo bonitinho, lá não tem ninguém, pode ter móveis, alguma coisa, móvel planejado, mas não vai ter sofá, não tem esse tipo de coisa, e é feita uma limpeza geralzona. É poeira, como falei, é pedaço de material, é pedaço de gesso que tem aqui, ali, tudo isso. Nessa limpeza bruta de obra que a gente fala, limpeza pós-obra, vale a pena gastar esse dinheiro, tá? Mas chega lá, tá tudo limpinho, vidro, principalmente vidro, suja muito, box vem com os adesivos lá que tem que ser tirado, a pessoa não sabe, ela vai pegar uma buchinha e querer esfregar a bucha, vai riscar o box, já antes de utilizar. Então, aqueles adesivos que tem lá, se você jogar um pouquinho de água quente nele, você puxa ele escorre todinho, né? Então tem alguns produtos já específicos para fazer toda essa parte aí, né? Produto e pessoal, equipamento especializado já para poder fazer isso. Às vezes rejunte suja, na medida que está acontecendo a obra, tá? Então o pessoal vem, tudo fica uma pessoa lá só fazendo isso, fazendo esse tipo de limpeza, né? Se a obra tiver que nem nessa de cima aqui, aí tá lascado, aqui tá bem sujo, né? Mas tudo depende do profissional que está trabalhando. Aí depois, para exemplificar para vocês, a gente tem tudo lá o que a gente falou, mais ou menos dentro de um gráfico aqui mostrando aproximadamente o que a gente consegue ter desses gastos, né? Então, aquilo que eu estava falando já para vocês, pensando num gráfico disso aqui, o que o teu cliente falar lá no começo, você vai gastar lá 500 mil, mas eu tenho 300. Espera aí, vamos arredondar. Tenho 500 mil para gastar, mas 500 mil a obra, eu tenho 250 mil. Você tem 50% que você pode gastar para você, até onde você ir com a tua obra, né? Então você consegue dimensionar isso para ele. Você vai conseguir fazer a tua fundação bonitinho, vai fazer a limpeza, projeto, aprovação, fundação, alvenaria, estrutura, toda a parte de reboco, alguma coisa, vai cobrir, colocar cobertura e morre por aí, né? Tua parte de acabamento, alguma coisa, quem sabe você consegue comprar alguma coisa, mas você já não vai conseguir fazer toda a parte de acabamento. Então a gente consegue dimensionar até onde que o cliente consegue levar uma obra, né? Então essa parte aqui ela é bem importante por causa disso, tá?
Aqui é uma outra forma de mostrar tudo isso que eu mostrei para vocês agora, que seria dentro das fases, que tem a pré-construção, né? Toda aquela parte de, digamos, antes de sair do papel, a parte construtiva em si, e no final, a questão de pós-obra, né? Essa questão de pós-obra é você pensar nessa questão até a entrega final e, de repente, que acontece muito, às vezes, de você não conversar depois e deixar isso à vontade. Tá? Você vai lá, chegou, entregou, fez entrega e pronto. Teu contrato vai estar lá, que você tem essa responsabilidade, mas você acaba tendo é uma responsabilidade, ele pode dizer assim, isso depois. Tá? Então, por coincidência, hoje mesmo que eu fui buscar um negócio de tinta numa loja, aí eu estava de máscara, estava até de óculos escuros, de máscara, e eu vi que uma pessoa estava no balcão, assim, ficou me olhando, estava de máscara, também eu não conheci. Todo mundo está meio disfarçado, aí ninguém conhece ninguém. Aí eu fui chegando mais perto, ô Salomão, como é que você está? Aí que eu vi, era um cliente meu, que está morando na casa faz 1 ano e pouquinho que ele está morando na casa dele. Aí eu até perguntei, falei, Rai, como é que você tá? Tal, beleza? Ele falou, tô bem, tal, não sei o que. Eu falei, e aí, como é que tá lá a casa? Ele falou assim, Marcelo, tá ótimo. Aí ele falou assim, ó, só o pedreiro, na hora de fazer, lá teve uns acabamentos que ele acabou meio que errando, eu sabia o que era, porque foi uma parte que o pessoal de loja acabou indicando e acompanhou e ficou errado. Tocaram um piso de acho que era 60 por 1,20 e colocaram de ponta cabeça. Assentaram de ponta cabeça os desenhos dele dentro do banheiro. Eu falei assim, então algumas coisinhas, eu falei assim, mas tá ótimo, nossa, tá a coisa mais linda, tá bonito lá. Então, às vezes você ter esse contato, perguntar se tá tudo bem, isso é interessante, tá? É uma média que a gente fala aqui, questão de construção, você tem que dar até uma assistência de até 5 anos, tá? Isso dentro da obra, tá, gente? Se for falar em projeto, alguma coisa assim, que você tem a responsabilidade pela obra em si, de alguma coisa, isso chega até quase os 20 anos que a gente tem, tá? Se tiver alguma coisa, você tem que ver isso, ver quem que foi o responsável que fez, direcionar de novo e fazer isso. Isso é uma questão que vai te dar credibilidade depois com outras obras. Como eu sempre falo, nossa maior divulgação, nossa maior propaganda é nossas obras bem feitas e a satisfação do cliente. Né? Se o cliente falar mal, lembra na primeira aula nossa de planejamento de obras, a questão que eu coloquei para vocês das contas de vezes de 9 1, tinha uma errada, dentro das 10 o que chama atenção, a errada. Nessa situação que se você deixar o cliente na mão, alguma coisa, a pessoa chega na casa e fala, nossa, aquela manchinha lá embaixo da torneira do lavabo, o cara fez lá, eu liguei para o cara que fez lá, o cara não veio dar uma manutenção aqui para fazer. Coisa simples, o cara chega e tira a mangueira, passa um da rosca de novo ali, coloca, firma bem, vê se é isso aí, resolve-se fácil, tá? Então, tomar cuidado com essa questão de pós-obra, tá? Sempre ficar atento a isso, tá bom? Certo, minha gente? Deixa eu sair daqui só. Entendido? Deixa eu ver que tem um monte de perguntas. O pessoal foi escrevendo. Por isso que eu não estava vendo lá, porque eu não tinha acesso aqui ao que vocês estavam escrevendo. Ficou bem claro isso. Eu acho bem interessante essa parte aí também, da gente conseguir entender as porcentagens que a gente tem de utilização de dinheiro, de verba dentro de uma obra, para você poder conduzir o teu cliente a isso, né? Ótimo se o cliente falar assim, você vai gastar 500 mil. Eu falo assim, não, tranquilo, eu vou começar a obra e vou finalizar. Isso é muito bom, né? Tem cliente que acontece isso, tá? Também já tive clientes de você chegar para ele e falar assim, você tem, a tua obra vai ficar 1.200.000 para você fazer essa tua obra. Ele falou assim, Marcelo, se você tivesse 1.200.000, você construía ou você deixava aplicado? Ele falou assim, eu tenho dinheiro para construir a obra, mas você, é uma obra comercial. Você faria ou você não construiria agora? Que situação que se fica, né? Eu falei para ele, se eu pensando na minha parte como arquiteto, falei, é claro que eu vou construir. Falei, porque a tua obra bem feita, bonita, depois lá é propaganda para mim. Isso foi uns anos atrás. Falei, mas
na situação que a gente se encontra hoje, a questão do país, aí estava trocando de governo, estava saindo, entrando no meio, vice-presidente e tal. Falei, numa situação dessa, eu falei, se eu tenho 1.200.000, eu espero um pouco. Né? E ele acabou não fazendo. Não tá, o projeto aprovado, tudo, mas ainda não construiu. Tá? Então, são situações que a gente consegue analisar diferente. Tá bom? Alguma pergunta? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo resolvido? Bonitinho? Bom, gente, se vocês não têm pergunta, agora vocês estão tranquilos aí? Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, você falou da limpeza da obra no final, né? Vamos supor, por exemplo, o marceneiro vai lá, última etapa, né? Vamos dizer assim, marceneiro e pintor, vai lá fazer a instalação do móvel. Aí ele deixa cair um balde de thinner em cima de uma pedra. Uma pedra... Não tô falando que isso aconteceu, tá? Uma suposição. Ele deixa cair lá em cima da pedra. E aí o cliente tem que trocar essa pedra. Eu não repasso o custo e tal, ele troca por livre e espontânea vontade. Isso entra em qual parte? Essa é uma despesa extra. Se a gente fosse analisar bem a situação, quem teria que pagar o que foi feito seria quem acabou danificando uma coisa que está pronta. Né? Na verdade, não teria que sair do cliente esse gasto. Né? Uma despesa extra. Mas aí ele entra numa despesa extra, né? Você vai pensar, não é uma coisa também que vai, digamos assim, onerar tanto um orçamento. Né? Mas o que é mais convencional, às vezes, que se faz, se for uma situação meio grande, às vezes é dividir, sentar, conversar, né? Mas quando são situações pequenininhas, aí não tem problema. Né? Quebrou um espelho de granito lá de 60 centímetros. Então aí você conversa, gastou 10, 15 mil, às vezes, na marmoraria, você fala com o cara da marmoraria, o cara vem e te dá uma peça dessa. Não é cobrado. Né? Uma situação dessa que falou, de repente, virar um thinner em cima e manchar uma peça, alguma coisa assim, é uma situação que aí tem que sentar e conversar. Né? Seria um gasto extra isso. Não se enquadraria, às vezes, nenhuma dessa questão de porcentagem. Né? Porque aí, no caso, tipo assim, vamos por uma pedra que está sentada lá, que está rasgada a parede, vai ter que tirar porcelanato. Se não der para recuperar a pedra, você tem que trocar a pedra, tudo um custo no final. Né? Ele leva um pouco. Se não tiver um culpado para arcar isso, né? Aquela situação, quando você faz o contrato, de repente, com uma empresa, vamos supor, de imóveis, numa situação que você colocou aí, o que é feito? Você pode já fazer em contrato, que a pessoa, se ela vai colocar um móvel numa casa inteira, você tem um contrato. Nesse contrato, você já pode especificar que qualquer dano que vai acontecer, quebra, qualquer situação de dano que aconteça dentro da casa, se tiver instalado já tudo pronto para uso, quem vai arcar com isso é quem danificou. Então, você pode colocar isso em contrato. Sim. Né? Aí você, pelo menos, está assegurado que você não vai ter um gasto extra. Né? São situações mais difíceis de acontecer, mas pode acontecer. Uma situação dessa que você falou, sei lá, tem um blindex, está uma pedra no chão, o cara não vê, chuta a pedra, bate no blindex e quebra o blindex. Pode acontecer? Pode, é difícil? Mas pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Então, a melhor forma de se precaver com isso, no contrato, você já colocar todo esse tipo de especificação. Tá? Qualquer dano que seja feito vai ser cobrado de quem acabou danificando alguma coisa na obra, se estiver pronto. Tá? Teve um cliente meu que na piscina dele a gente trocou 4 vezes o granito da borda da piscina do Levigado. Não conseguimos achar culpado. Você instalava o granito, dava 2 dias e estourava o granito da borda da piscina. O Levigado, que era curvado e ele é áspero, né? E só uma das peças. Onde colocava, ela estourava. Depois, a 4ª vez, ela parou. Então, não sabe o que aconteceu. Aí o cliente teve que comprar. Não era problema do granito, nada. O cliente comprou uma vez o granito, uma segunda vez estourou de novo, ele comprou, depois outras 2 vezes ele já não pagou. Acabou sendo aquelas por elas, mas se ele fosse pensar na realidade, seria talvez um gasto, uma despesa da própria marmoraria, né, por causa do produto. Mas são situações que acontecem, às vezes, em obras diferentes. Tá bom?
Mais alguma coisa? Estamos tranquilos? Mais nada?